Olá, seja muito bem-vindo. São Jorge da Capadócia. História e biografia, em honra e memória. São Pedro Damião, doutor da Igreja, em uma de suas festas disse: de uma milícia transportou-se totalmente para outra, porque do ofício de tribuno terreno que exercia passou para a profissão da milícia cristã. Como verdadeiro soldado valente, distribuiu todos os seus bens aos pobres, lançou fora a carga das posses das terras e, assim livre e desembaraçado, cingiu-se com a couraça da fé, mergulhou o ardente guerreiro de Cristo no mais denso da luta. São Jorge, também conhecido como Jorge da Capadócia e Jorge de Lida, foi, conforme a tradição, um soldado romano no exército do imperador Diocleciano, venerado como mártir cristão. Há uma tradição que aponta o ano 303 como o ano de sua morte, apesar de sua história se basear em um documento apócrifo, decretado pelo imperador Gelasiano, um decreto do século VI. A devoção a São Jorge se espalhou por todo o mundo. Algumas fontes indicam que seus pais eram cristãos da família nobre romana dos Anici, ao tempo em que outras fontes dizem que seus pais eram cristãos de origem grega e, de acordo com a história, no século IV, São Jorge teria nascido na antiga Capadócia, região do centro de Anatólia, que atualmente faz parte da Turquia. Ainda criança, mudou-se à Palestina com sua mãe após seu pai, Gerôncio, falecer em batalha. Sua mãe, Policrômia, era originária de Lida, na Palestina, hoje Israel. Era possuidora de muitos bens, tendo educado o filho com esmero na fé cristã. Ao atingir a adolescência, Jorge entrou para a carreira das armas. Logo foi promovido a capitão do exército romano, devido à sua dedicação e habilidade. Qualidades que levaram o imperador a lhe conferir o título de conde da província da Capadócia. Aos 23 anos, passou a residir na corte imperial em Nicomédia. Devido ao seu carisma, Jorge não tardou em ascender na carreira e, antes de atingir os 30 anos, foi tribuno, militar e conde, sendo encarregado como guarda pessoal do imperador Diocleciano. No ano 303, Diocleciano, influenciado por Galério, publicou um édito que mandava prender todo soldado romano cristão, que todos os outros deveriam oferecer sacrifícios aos deuses romanos. Jorge foi ao encontro do imperador para contestar e perante todos declarou-se cristão. Não querendo perder um de seus melhores tribunos, o imperador tentou dissuadi-lo, oferecendo-lhes terras, dinheiro e escravos. Como Jorge mantinha-se fiel ao cristianismo, o imperador tentou fazê-lo desistir da fé, torturando-o de vários modos. E, após cada tortura, era levado perante o imperador, que lhe perguntava se renegaria a Jesus para adotar aos deuses romanos. Todavia, Jorge reafirmava sua fé, tendo seu martírio, e aos poucos ganhando notoriedade em muitos romanos, tomando as dores daqueles jovens soldados, inclusive a mulher do imperador, que se converteu ao cristianismo, e
finalmente Diocleciano, não tendo êxito, mandou degolá-lo no dia 23 de abril do ano 303. São Jorge foi sepultado em Lida. Ano mais tarde, o imperador cristão Constantino mandou erguer suntuoso oratório aberto aos fiéis, para que a devoção ao santo fosse espalhada por todo o Oriente. Papa Gelásio I canonizou São Jorge no ano 494. Pelo século V, já havia 5 igrejas em Constantinopla, dedicadas a São Jorge. Na Armênia, no Império Bizantino, no Estreito de Bósforo, na Grécia, São Jorge era inscrito entre os maiores santos da Igreja Católica. Posteriormente, quando da reforma do calendário litúrgico, realizada pelo Papa Paulo VI, em 9 de maio de 1969, a observância do dia de São Jorge tornou-se facultativa e não mais em caráter universal. O Papa João Paulo II, no ano 2000, reabilitou o santo como figura de primeira instância. O monarca Eduardo III colocou sob a proteção de São Jorge a Ordem da Jarrateira, fundada por ele no ano 1348, por considerá-lo o representante dos cavaleiros medievais. O rei inglês Ricardo I, comandante de uma das primeiras cruzadas, constituiu São Jorge padroeiro daquelas expedições que tentavam reconquistar a Terra Santa dos muçulmanos. No século XIII, a Inglaterra já celebrava o dia dedicado ao santo e, em 1348, criou a Ordem dos Cavaleiros de São Jorge. Os ingleses acabaram por adotar São Jorge como padroeiro do país, imitando os gregos, que também trazem a cruz de São Jorge na sua bandeira. Em abril do ano 2019, a Igreja de São Jorge, na Ilha da Madeira, em Portugal, recebeu solenemente algumas relíquias de São Jorge, santo padroeiro daquela paróquia, por ocasião dos 504 anos da sua fundação. As relíquias foram entregues pelo então recém-possado bispo do Funchal, Dom Nuno Brás. Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe e até a próxima.